Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 3. Terceira parte, páginas 54 a 59. Agora que temos um contexto, para relacionar com a vinda do Espírito Santo, aos primeiros discípulos e o que somos instruídos a fazer, em resposta a essa iniciativa divina, passaremos a nos concentrar em algumas verdades práticas a respeito de quem o Espírito é, e o que ele faz em nossa vida. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um poder ou uma coisa meio vaga. Costumo ouvir algumas pessoas se referindo ao Espírito como se fosse uma coisa ou uma força que podemos controlar ou usar. Essa distinção pode parecer sutil ou trivial, mas é, na verdade, um grande equívoco em relação ao Espírito e ao seu papel em nossa vida. Em João 14:17, lemos que o Espírito Santo vive com vocês e estará em vocês. Isso nos conduz a um relacionamento com o Espírito Santo. Não se deve achar que podemos tratar o Espírito como um poder subordinado a nós para realizar os nossos propósitos. O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona não apenas com os que creem, como vimos, mas também com o Pai e o Filho. Vemos o Espírito trabalhando de forma conjunta com o Pai e o Filho várias vezes ao longo das Escrituras Sagradas, conforme Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:14. Segundo, o Espírito Santo é Deus. Ele não é menor ou de natureza diferente em relação a Deus Pai e a Deus Filho. O Espírito é Deus. As palavras Espírito e Deus são usadas de maneira relacionada e alternada no Novo Testamento. Em Atos, lemos o seguinte sobre o desafio que Pedro faz a Ananias. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Atos 5:3-4. Nesses versículos, vemos como Pedro se refere explicitamente ao Espírito Santo como Deus. É fundamental nos lembrarmos disso. Quando nos esquecemos do Espírito, estamos, na verdade, nos esquecendo de Deus. Terceiro, o Espírito Santo é eterno e santo. Lemos no Evangelho de João sobre a promessa que Jesus fez aos discípulos, de que o Espírito estaria com eles para sempre, João 14:16. E em Hebreus vemos que foi por intermédio do Espírito Eterno que Jesus se ofereceu de forma imaculada a Deus, João 9:14. O Espírito não é simplesmente um ser espiritual, volúvel e excêntrico, que vem e vai como o vento. Ele é um ser eterno. O Espírito também é santo. Obviamente, costumamos nos referir a ele como o Espírito Santo, e isso é reforçado ao longo de todo o Novo Testamento. Romanos 1:4 e 5:5 são dois exemplos. Mas pense neste fato verdadeiramente impressionante. Pelo fato de o Espírito ser santo e habitar em nós, nosso corpo é um santuário sagrado, do ponto de vista divino. Costumamos negligenciar nosso corpo, tratando-o como fonte de pecado e origem de nossa queda. No entanto, é justamente nele que Deus Espírito Santo escolheu habitar. Quarto, o Espírito Santo tem mente própria e ora por nós. Romanos 8:27 diz: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não sei o que você acha disso, mas, para mim, a ideia de que o Espírito de Deus intercede pela minha vida segundo a vontade de Deus é extremamente confortadora. Por várias vezes em minha vida, eu não soube como orar, tanto por mim quanto pelos outros. Em outras oportunidades, orei por bobagens. Por exemplo, certa vez eu estava jogando golfe com alguns amigos e decidi que queria mesmo era ganhar. Assim, em um momento de pura superficialidade, orei para Deus me capacitar a jogar como nunca havia jogado antes. Acho que o Espírito Santo também estava orando, pois naquele dia joguei muito mal. Talvez o pior jogo de minha vida. O Espírito Santo sabia que eu precisava trabalhar minha raiva e minha humildade, em vez de alimentar meu orgulho. Em qualquer situação, podemos não saber exatamente como devemos orar ou o que precisamos fazer, no entanto, podemos confiar no fato de que o Espírito Santo conhece nosso coração e a vontade de Deus,
e Ele está sempre intercedendo a nosso favor. Quinto, o Espírito tem emoções. Durante muito tempo, toda vez que eu lia que não devemos entristecer o Espírito Santo, conforme Isaías 63:10, Efésios 4:30, achava que aquilo era um pouco de exagero. Parecia quase uma irreverência dizer que eu poderia entristecer Deus. Quem sou eu para ter esse poder sobre o Espírito? Isso não pode estar certo. Na verdade, parecia até mesmo errado dizer que Deus tem sentimentos. Por alguma razão, eu achava que isso o depreciava. Lutei com esses pensamentos por algum tempo até que, por fim, me dei conta da procedência deles. Em nossa cultura, ter sentimentos ou emoções é equivalente a ter uma fraqueza. Trata-se de uma mentira profundamente enraizada na mente de muitas pessoas. Foi Deus quem criou os sentimentos. É claro que, como acontece com qualquer outra coisa, podemos usá-los mal ou abusar deles. No entanto, o objetivo e o propósito dos sentimentos procedem de Deus. E, se foi Ele quem criou as emoções, por que é tão difícil crer que o Senhor também as tenha? O espírito se entristece quando há uma ruptura em algum relacionamento, seja com Deus, seja com outras pessoas. Quando estamos desunidos, rancorosos, com ódio ou ciúmes ou fazendo intrigas, entre outras coisas ruins, é aí que entristecemos o Espírito de Deus. E, como Ele é o Criador das emoções, acredito que o Espírito se entristece ainda mais do que podemos compreender. Como você reage ao ouvir isso? Fica aborrecido? Quando foi a última vez que se entristeceu por saber que seu pecado magoou o Espírito Santo? Faz algum tempo, 2 mulheres de minha igreja ficaram com muita raiva uma da outra. Sentamos nós 3 em meu gabinete, e ouvi enquanto elas apresentavam de maneira passional as razões para sua frustração. Não tive a sabedoria de determinar quem estava mais errada. Apenas chorava conforme elas falavam. Disse-lhes que eu estava profundamente triste porque sabia quanto aquilo desagradava a nosso Pai Celestial. É raro encontrar alguma situação que me leve às lágrimas, mas houve várias oportunidades, em que me senti tomado pela tristeza, pelo fato de algum membro da igreja Cornerstone estar desagradando ao Espírito Santo por um ato de teimosia, ou falta de perdão. Acredito que, se realmente nos importássemos com a tristeza do Espírito Santo, haveria menos brigas, divórcios e divisões em nossas igrejas. Talvez isso não aconteça por falta de fé, e sim por falta de preocupação. Oro pelo dia em que os cristãos se importarão mais com a tristeza do Espírito do que com a própria. Na verdade, oro no sentido de que alguns dos leitores deste livro sejam quebrantados por causa da tristeza que causaram ao Espírito Santo, tão quebrantados que fechem o livro por alguns momentos, e procurem resolver quaisquer conflitos que impeçam a comunhão deles com outros cristãos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12:18. Sexto, o Espírito Santo tem vontades e desejos próprios. Em 1 Coríntios 12:11, lemos que os dons espirituais são concedidos pelo mesmo e único Espírito, e Ele os distribui individualmente, a cada um, como quer. Trata-se de um recado importante para nos lembrarmos de quem está no controle. Assim como não podemos escolher os dons que recebemos, também não podemos determinar o que Deus deseja fazer por nosso intermédio ou por meio da igreja. O Espírito tem um plano para a nossa vida, para cada um de nós. E Ele tem um plano para a igreja, tanto no que diz respeito à sua comunidade local quanto ao corpo de Cristo por todo o mundo. Se você é como eu, provavelmente tem um plano para a sua vida, para a sua igreja e, talvez, até mesmo para o corpo de Cristo. É por isso que todos precisamos desesperadamente orar como Jesus: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Sétimo, o Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. São palavras teológicas que significam, em essência, que o Espírito é todo-poderoso, conforme Zacarias 4:6, está presente em todo lugar, conforme Salmos 139:7-8, e conhece todas as coisas, conforme 1 Coríntios 2:10b, respectivamente. Esses são alguns dos atributos divinos que jamais conseguiremos assimilar de maneira completa, pois somos seres humanos, portanto, finitos. Em Isaías, lemos: quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro?
Isaías 40:13. Embora jamais sejamos capazes de articular com perfeição ou entender completamente esses atributos, que esses aspectos do Espírito nos levem a louvar a Deus, mesmo que o façamos com palavras imperfeitas e que não compreendamos tudo,